pouquinho. Mas vamos lá, Pedro, a gente vai começar agora, viu? Boa tarde. Pedro, veja bem, a ideia da gente estar aqui com você hoje, com o pessoal aí trabalhando, a gente está nessa elaboração dos referenciais curriculares, certo? Você foi secretário de Educação, gestor do município de São Felipe, tem uma larga experiência nesse processo, e aí a nossa ideia hoje nada mais é do que sensibilizar as nossas equipes, equipe de governança, os coordenadores do GES, montou esse trabalho já de equipe, de coordenadores do GES, a gente está se organizando, vai ter aí agora uma semana para fazer esse trabalho. Foi disponibilizado pelo Estado, é bom a gente lembrar que isso é uma parceria, todo esse trabalho, esse programa, uma parceria aí do Estado, juntamente com o DIME, juntamente com o Itaú Social, a UNCLE está muito presente nesse processo. E o que a gente queria agora é o seguinte, nós já tivemos uma live sobre a concepção de currículo, muito bem trabalhada pelos nossos palestrantes, o material que foi disponibilizado para a gente também muito bom. Então, nesse momento, a nossa questão maior é exatamente a gente pegar tudo aquilo que nós já lemos, tudo aquilo que nós já vimos, e reescrever esses textos introdutórios, esses textos aí do nosso referencial. E a gente não poderia fazer um referencial sem que a gente pudesse entender, acima de tudo, do que é que ele vai falar. Então, esses textos base, esse texto inicial, é bem interessante para todos nós. E aí, a partir de hoje, a nossa equipe aqui, ela já tem muito material produzido, o pessoal já está encaminhando e-mail, enfim, mas a partir de hoje a gente vai pegar esses textos introdutórios, a partir do que diz as diretrizes curriculares da Bahia, e a partir também da sua fala, para que a gente, então, possa dar o pontapé inicial na reelaboração desse material. A ANTAS está discutindo, só para situar você, Pedro, a ANTAS já está discutindo o referencial desde 2018, a nossa equipe de governança é dessa época, e, então, o que é que acontece? Ano passado, a gente trabalhou bastante essa ideia do referencial, elaborando as diretrizes curriculares, enfim, e esse momento que a gente tem, além de você, vai passar por aqui a professora Sandra, que é também doutora na área de quilombo, a gente vai, daqui a pouco, falar um pouquinho sobre essa questão da educação escolar quilombola. Por certo, o professor Penildo vai nos dar também, daqui a pouco, um abraço. Ele já esteve aqui em Andas, mas a gente quer muito que ele faça parte dessa nossa construção, e alguns amigos, a professora Cláudia Pinto, que vai trabalhar conosco. Mas aí eu quero deixar você à vontade, com a nossa equipe de governança aqui de Antas, e algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, que nós disponibilizamos o link, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre essa qualidade da educação a partir da concepção do currículo, e pensar currículo muito mais amplo. Você é responsável por boa parte de tudo aquilo que nós nos tornamos em relação ao pensamento dessa integralidade do currículo. E você, quando esteve à frente do município como secretário de Educação de São Felipe, fez um trabalho excelente, Fez um trabalho excelente, e a gente quer nesse momento que você partilhe conosco toda essa sua experiência de montar essa nova escola e esse novo currículo. Então, muito boa tarde, obrigado pelo carinho. Em nome da Secretaria Municipal de Antas, nós recebemos você e agradecemos desde já a sua disponibilidade. Ok? Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer enorme para mim estar participando dessa discussão para o município de Antas. Quero agradecer a participação da equipe de governança de Antas. Quero agradecer a participação do pessoal da Secretaria de Educação, dos educadores de modo geral, as pessoas que nos assistem nesse momento de Santa Bárbara, de Santa Brígida, de Nazaré, de Sapé-Açu, de Madre de Deus e de São Felipe. Isso prova que a importância da discussão de uma base curricular, de um currículo, não perpassa apenas aos cantos de um município. É preciso conhecer e ver como está sendo aplicado em outros povos, para outros povos, em outras redes, como forma de a gente adaptar aquilo que é bom e aquilo que é interessante a gente. Eu queria começar essa live falando um pouco do que Paulo Freire nos traz sobre essa ideia de ousadia. Porque a gente vive um momento em que é preciso ousar.
é preciso aprender a usar. É preciso dizer não à burocratização da mente, a que nos é exposta todo dia. Nas palavras de Paulo Freire, é preciso ousar sem jamais dicotomizar o cognitivo do emocional. Não deixe que o medo do difícil paralise você. É momento da gente, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempo de trabalho remoto, mesmo em tempo em que as adversidades impõem um ritmo de trabalho diferente, a gente tentar fazer o melhor dentro das condições que nos são disponibilizadas. E nesse momento a gente está tendo, nesse trabalho remoto, a possibilidade de repensar a educação. Eu tenho dito sempre nos meus encontros com os meus amigos, com os colegas de trabalho, nas palestras que tenho dado, nas lives que tenho feito, que após esse momento de pandemia, nós não sairemos da mesma forma que entramos. O Pedro Júnior, o Fábio, as pessoas que nos assistem antes de março tinham um comportamento e posterior a essa pandemia terão outro totalmente diferente. A gente tem dado valor mais às coisas pequenas, às coisas que a gente julgava menores, e hoje a gente sabe o quanto relevante ela é no cotidiano da gente. E esses conteúdos perpassam na ideia não apenas do convívio, mas na ideia de conhecimentos que a gente não levava em conta e que agora, cada vez mais, se tornam presentes na nossa vida. É tempo em que a educação e essa análise de BNCC, essa análise do documento referencial da Bahia, de construção do documento referencial de ANTAS, ele vai ter que lançar em conta a ideia de que a gente vai ter que ver a educação na perspectiva das novas tecnologias. A gente não pode mais pensar um processo de educação pós-pandemia da mesma forma que a gente via anteriormente. Hoje, a gente já tem a ideia de que precisaremos adequar as nossas práticas educativas à realidade nova imposta aos alunos. A gente está em meio a uma discussão sobre a educação híbrida, sobre uma educação que aborde novas tecnologias do ensino, que também perpassa por algum conteúdo que é dado de forma remota e o ensino presencial. E essa discussão de currículo tem que abarcar tudo isso. E tem que levar adiante que o que está em jogo não é apenas um processo de construção de um documento, mas sim um documento que reverbere a vontade, que reverbere o desejo e que reverbere as possibilidades de caminhar da rede. Não é um documento para inglês ver, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, como se tentasse pegar todos os artigos, todas as partes da Base Nacional Comum Curricular e do documento referencial Bahia e tentar colocar na construção de um currículo aqui para ANTAS. Muito pelo contrário, é preciso a gente ter em mente esses conhecimentos essenciais que os alunos de todas as escolas do país devem aprender ano a ano na educação básica. E esses conhecimentos mínimos já foram definidos lá na BNCC. O documento da BNCC foi aprovado. O Estado da Bahia também já homologou o seu documento referencial. E nos foi dado um prazo que nós estamos no limite para a conclusão da elaboração dos nossos documentos referenciais dos municípios. E cada município está tentando cumprir com o prazo que foi prorrogado recentemente. Notem que, uma parceria entre a Undime e a Secretaria de Estado da Educação, foi feita uma rede de apoio aos municípios para a elaboração desse documento referencial, e se passou na ideia de que terminaria em julho. Agora já trabalham na perspectiva de um documento que se estenderá a construção até outubro. E isso é fruto do momento difícil no qual vivemos. Mas esse documento não deve ser construído de qualquer forma. Nós temos que fazer, assim como o ANTAS tem feito, um diálogo até mesmo de meio remoto, mas precisa democratizar as formas de tentar fazer com que esse material seja discutido e que tenha, na sua construção, um pouco da identidade de cada parceiro que vai implementar essas ações a partir de 2021. Agora, as redes estão correndo. A gente está num momento decisivo para a adequação dos currículos. A gente precisa pensar na formação inicial e continuada de professores. A gente precisa refletir sobre uma revisão de material didático e das matrizes de competências de avaliações. A gente precisa entender que o momento não é tão somente de pensar um currículo que a gente não vai poder implementar, mas de um currículo vivo, que aborde a escola que se quer, uma escola diferente da escola que estávamos acostumados a ver.
A partir dos momentos de discussão de implementação da educação integral em vários municípios, a gente, mesmo nas escolas em que não aplicamos a jornada ampliada, a gente conseguiu modificar a forma de pensar e integralizar o conhecimento. E a gente começou a ver que as áreas do conhecimento não podem ser vistas de forma isolada. É preciso fazer interlocução entre uma base comum e uma parte diversificada do conhecimento. E aí, toda a estrutura de educação ela deve ser repensada. A gente não pode trabalhar na ideia de uma escola que se esconde atrás de um muro, que se fecha para a cidade. A escola tem que refletir a cidade. O currículo é vida, o currículo tem que ser vivo, o currículo tem que refletir a vida. A gente não pode pensar na perspectiva de um currículo que fuja desse pensamento. A gente não pode pensar num currículo que não reflita a realidade do nosso aluno, as necessidades locais, as necessidades regionais, as necessidades nacionais do conhecimento. A gente não precisa mais de um aluno que apenas memorize. A gente precisa de um aluno que saiba se comportar diante do conhecimento. A gente precisa de um aluno que volte o seu pensamento para a cidade, para o estado e para o país. E que ele passe a entender-se enquanto cidadão construtor dessa nova realidade. E aí, nessa perspectiva, a gente não pode estar deixando que os muros da escola sejam cada vez mais altos, separando essa escola do convívio social. Nós não estamos preparando os alunos apenas para se portar perante o conhecimento. Nós estamos preparando alunos para a vida e para o mercado de trabalho. E a discussão de currículo tem que pensar por isso também. Que forma a gente vai interagir com a cidade? Os únicos espaços de aprendizagem são os espaços escolares. A gente não deve também pensar no currículo que avance por espaços não escolares, que aproveite aí no município de Antas a praça, que os alunos pensem a educação no contexto de que há povos quilombolas na região aí de Antas, que há situações de alunos especiais, portadores de deficiência, que precisam ter um tratamento diferente. A gente precisa discutir um currículo que absorva a ideia de que a comunidade tem que se fazer presente na escola e que a escola tem que refletir os problemas locais também. Então, não basta dizer apenas que nós vamos estar refletindo nessa perspectiva de currículo a história de Antas, a geografia de Antas, a economia de Antas. Não. A gente precisa discutir no currículo aqueles conhecimentos de interação entre o eu individual, o eu social e o eu cidadão, que interage no gosto dos meus direitos políticos com toda a sociedade. A gente não quer um aluno que tenha apenas conhecimento. A gente quer um aluno que forme uma opinião e que tenha uma opinião construída sobre cada realidade. Então, é preciso que hoje a gente contextualize os conteúdos das componentes curriculares, identificando as estratégias para apresentá-los e representá-los, exemplificar, conectar, tornar o conhecimento significativo. Isso é o que deve ser feito buscando a realidade de cada lugar e o tempo dos quais as aprendizagens elas estão situadas. O tempo de hoje é bem diferente do tempo de 2019. A gente está trabalhando agora numa perspectiva totalmente diferente de ensino-aprendizagem. Nós, que estávamos na discussão no ano passado sobre se era bom ou não reprovar o aluno, se é bom ou não ter uma avaliação qualitativa ou quantitativa, nós estamos nos preparando no ano em que a maioria das redes vão adotar a avaliação qualitativa, porque vai passar do pressuposto de que as redes não têm como reprovar um aluno que teve um alargamento, um distanciamento entre a escola e a sua realidade de necessidade de aprendizagem. Então, esse olhar vai fazer com que se mude também a identidade de um currículo. E essa reflexão perpassará sobre cada um dos textos que nós estamos analisando. Não se trata de escolher apenas o texto que se adapta corretamente a cada realidade local, a cada ano de escolarização. Tem redes, por exemplo, que ainda tem dificuldade de separar o que é creche e o que é pré-escola. Não consegue vislumbrar que creche é uma etapa de escolarização,
e não um prédio no qual ficam os alunos da educação infantil durante determinado período. E por conta disso, nessa reflexão, eu não consigo entender quais são os campos de experiência, de que forma eu vou abordar cada campo de experiência seguindo cada ano de escolarização. A gente está numa discussão muito grande de que os alunos têm que reter algum tipo de conhecimento que não seja apenas o brincar, o socializar, o reconhecer-se enquanto eu. Mas também a gente não pode chegar e, de repente, numa discussão de currículo, encher de demanda de base uma educação infantil, tirando de uma criança o direito de aprender. Quando a gente está na perspectiva de uma análise de uma BNCC, de um documento referencial, de um plano municipal de educação, de uma diretriz curricular, de um parâmetro curricular nacional, a gente tem que ter em mente o que diz a Constituição. E a nossa Constituição, eu tenho uma maior liberdade em falar, porque sou advogado, a nossa Constituição, e sou um apaixonado pelo direito constitucional, tanto é que a disciplina que eu ministro no ensino superior, o direito constitucional vislumbra a importância que a educação tem em todo o cenário. E as redes que estão aí tentando aumentar o seu conteúdo precisam definir, nessa perspectiva de currículo, o que é que vai absorver para cada etapa de escolarização que ela oferece. Essa discussão de currículo, ela vai muito mais além. De hora, eu quero parabenizar a Secretaria de Educação de Antas por estar franqueando essa discussão de currículo e dando uma dimensão muito maior do que ela possui. Porque com esse alargamento de informação, cada professor vai poder refletir melhor sobre sua realidade. E aí, a gente chama a atenção que algumas redes não fizeram o dever de casa quando deveriam. E agora ficam pensando em adaptar novas técnicas, novas práticas, em absorver no currículo ações que devem ser implementadas a partir do ano que vem, e sem passar da ideia de financiamento dessas ações. A gente tem, hoje, a perspectiva de que a Constituição ela separa as competências de cada ente federado com relação às etapas de escolarização. Ela diz que a educação infantil, que é composta por creche e pré-escola, é de responsabilidade dos municípios. Mas o ensino fundamental, ele não é de responsabilidade apenas dos municípios. Ele é de responsabilidade dos municípios e dos estados. E os estados são responsáveis pelo ensino médio sozinhos. E o que a gente quer dizer com isso? É que acontece que muitos municípios têm absorvido a ideia de imposta pelo governo do estado, e não é só desse governo atual, é de um governo que vem de lá de trás, de absorver todo o ensino fundamental, e aí fica sobrecarregado nessas demandas. E o município precisa de aluno para poder pagar o professor, e de repente absorve sozinho a responsabilidade, sem o apoio técnico necessário dos outros entes federados. E aí o município que já tinha a carga da educação infantil sobre os seus lombos, e que não é barato, recebe também a totalidade do ensino fundamental. E essa discussão perpassa sobre a ideia de cada vez mais é difícil a gente entender o quanto a gente tem que pensar nas ações pedagógicas na perspectiva do que a gente vai gastar para poder consolidar essas ações, para não fazer com que se sonhe tanto num currículo e de repente não possa implementar determinada base de conhecimento. E eu vou além nessa discussão. É preciso que os municípios se unam. Nós estamos falando através de um grupo de governança que interage com articuladores e com outros grupos de liderança de todo o núcleo territorial. E a partir daí a gente tem que fomentar essas discussões, fomentar que a gente precisa de mais apoio técnico e financeiro dos outros entes federados. A gente precisa entender que nem todo município tem um Fábio para poder dar esse suporte de conhecimento, e que esses municípios que não têm esse Fábio precisam de um aporte maior do governo do estado, precisam de um aporte maior do governo federal. E ainda os que têm pessoas como o Fábio precisam também de financiamento para poder bancar essas ações. A maioria das redes tem sido orientadas, e como o governo tem sido dirigente nessas ações, ele tem procurado ver
explicar que é melhor para o governo ter alunos parciais do que alunos integrais, alunos submetidos a uma jornada integral. E ele faz isso quando trata dos fatores de ponderação do Fundeb. O Fundeb, que é um fundo que está em discussão atualmente, que tem sua vigência até esse ano, cuja discussão ainda perpassa pelo Congresso Nacional, mas na forma como está elencado hoje, o Fundeb prevê fatores de ponderação de 0,8 a 1,3. E os alunos são quantificados conforme a etapa de conhecimento. O aluno da educação de jovens e adultos vale 0,8 no financiamento. E o aluno integral, 1,3. E aí se pode pensar que o aluno da creche ou da pré-escola, ele passa a valer 1,15 e o aluno integral 1,30. Então, é muito difícil a gente imaginar no financiamento da educação, no qual o aluno da creche e da pré-escola, que é responsabilidade apenas do município, subsidiado com o Fundeb com sua receita própria, ele tem que receber 1,15 de Fundeb e o aluno integral não recebe pelo menos 50% a mais do que esse aluno. Mas a gente tem que custear na ideia, porque precisamos disponibilizar creches integrais na forma do pensamento trazido pelo Plano Nacional de Educação e não temos meios de custear essa despesa. A escola que está diminuindo o tamanho dos seus muros, que está se abrindo para a vida, que está se abrindo para a cidade, é a mesma escola que tem que pensar em como viabilizar essa abertura diante das possibilidades que se tem de utilização desses espaços escolares e não escolares com vistas a um financiamento. Então, como é que a gente vai pensar uma ideia de um currículo sem levar em conta que temos que pagar professores? E aí eu posso tentar ver um determinado currículo que está analisando a inclusão de um conteúdo de ensino religioso que não era tratado como deveria, embora a LDB houvesse previsto esse ensino religioso desde a década de 90, e essa perspectiva desse ensino religioso para ser implementado passa pela necessidade de mais professores, passa pela necessidade de formação desse professor. E aí a gente precisa capacitar esse professor, precisa contratar esse professor, precisa abrir um concurso específico para a disciplina ensino religioso. A gente trata no conteúdo de redação como se fosse um conteúdo de base comum. E agora a gente descobre que redação não é base comum. Redação é parte diversificada. Mas só que os nossos companheiros da cidade, os nossos conterrâneos, eles sempre viram redação como uma matéria da base comum. E quando a gente passa ela para a base diversificada, entra em choque. E aí começa as questões pragmáticas envolvendo a discussão de currículo. A gente tem ainda, nessa seara, que muitas redes botaram em história da cultura afro e indígena como se fosse uma disciplina componente de uma base comum. E ela é uma parte diversificada, que não necessariamente precisaria ser uma disciplina, mas que deveria ser estudada como é exigida pela LDB. Então, toda essa ideia de promoção à saúde, promoção às ações de meio ambiente, de recursos audiovisuais, que a LDB tratou lá atrás, estão sendo trazidas novamente à discussão quando a gente analisa a BNCC, quando a gente analisa o documento referencial da Bahia e quando a gente vai implementar a nossa ideia sobre currículo. E aí, nessas discussões, surgem outros temas. A gente precisa entender a educação do campo. A gente precisa absorver os conceitos da educação indígena, da educação quilombola. A gente precisa ver que tem uma educação especial e que precisa ter um trato diferente nessa análise de currículo. A gente precisa entender que a gente tem que botar esses alunos para meditar com algumas coisas que não são só português e matemática, porque a vida não se reduz a português e matemática, não se reduz no contraturno para quem disponibiliza uma jornada ampliada de conhecimento, a ideia de um acompanhamento pedagógico, de um reforço escolar. Não é isso. A gente tem que tratar algo mais, a gente tem que pensar mais avante, a gente tem que pensar em quebrar, em romper com essa ideia de turno e contraturno, de integralizar o conhecimento, de aumentar a jornada, não porque o aluno precisa ficar depositado mais tempo na escola para ter um cunho político, um ganho político lá na frente, não. Por questão de que a gente vai usar a política para dignificar a educação e não usar a dignificação da educação para alavancar o processo político de alguém. Não se trata disso.
A discussão sobre a educação vai muito mais além de um aspecto partidário. A discussão de uma educação não vai apenas no critério ideológico. E aqui nós vivemos um momento tão difícil em educação, em que a gente está absorvendo pensamentos, e nessas lives tem mostrado isso. A gente está vivendo hoje no país um choque entre extrema esquerda e extrema direita. E o discurso ideológico é tão carregado, tão massificado, que a gente não consegue nem respirar diante dessa discussão. A gente está tão sufocado na ideia de que existe um lado no extrema direita, um lado de extrema esquerda, tentando fazer uma disputa sobre o processo de educação. E a educação vai muito mais além do que pensa a extrema esquerda, vai muito mais além do que pensa a extrema direita. A educação não surgiu de rupturas, a educação surgiu de uma transformação diária que cada professor faz no chão da escola. E é essa transformação diária que a gente tem que estar perfazendo, lutando e guerreando a cada dia. A gente tem que buscar o tempo que a gente está vivendo. E a educação precisa refletir o seu tempo. Eu sou fã de Anísio Teixeira, eu sou amante da literatura de Paulo Freire, mas é preciso entender que mesmo Anísio Teixeira e mesmo Paulo Freire, que são atuais em relação a muitos temas da educação, precisam ser contemporaneizados. Precisa que a literatura dele seja absorvida de uma forma diferente, sob um olhar diferente, sob uma perspectiva diferente do nosso tempo. Nós estamos em frente a recursos que não eram tão usuais há 30 anos, há 20 anos. Eu saí dos bancos de uma universidade em 99, eu tenho 21 anos de formado, e tenho certeza que os atuais acadêmicos de direito, os atuais acadêmicos de pedagogia, eles veem o conhecimento de uma forma diferente daquela que nós vimos lá atrás. Quantos pais, quantos responsáveis por alunos, nesse tempo de ensino à distância, nesse tempo de educação remota, de educação híbrida, eles estão tendo contato com conhecimento e estão tendo dificuldade, porque eles não conseguem mais ensinar da forma como aprenderam. Quantos professores estão tendo dificuldades para fazer uma atividade domiciliar? Quantos professores têm dificuldade para interagir com essas novas tecnologias? Quantas pessoas a gente queria estar trazendo para essa discussão, para assistir essa live, e não tem condição de fazer, porque não está ainda familiarizado com essa ideia de internet como deveria? A gente sabe que muitos sabem usar o WhatsApp, quiçá baixar algum vídeo no YouTube, mas dificilmente sabem interagir com a chamada de vídeo, com a interlocução. E isso está fazendo com que os professores tenham tido resistências, tenham se afastado dessas discussões. E o currículo que está sendo discutido, que é um currículo vivo, um currículo que retrata o tempo local, o lugar em que vivemos, tem que satisfazer essas pretensões. Contextualizar o conteúdo é uma ação arriscada. A gente pode cair na armadilha de atividades com crianças fantasiadas de príncipe e princesa, crianças fantasiadas de Mickey e Minnie. Olha, eu estou falando de Mickey e Minnie, enquanto o conteúdo é Plateira Canina, né? A gente está falando de Bubba Guppies e tantos outros. Mas o ideal mesmo é definir os conteúdos de forma contextualizada. A gente precisa contextualizar o conhecimento. De uma mesma forma, a gente precisa tornar significativo, precisa entender que tornar significativo também é perigoso. Os conteúdos têm de ser significados de partida, não de chegada. A gente não pode cercear a criatividade do aluno. A gente não pode chegar com um texto pronto e querer que o aluno passe apenas a absorver aquele texto. A gente tem que fazer com que o aluno tenha o poder de criar. E aí, como é que a gente pensa na educação que o professor chega com um texto pronto e não dá a liberdade criativa dos alunos, a liberdade de criação dos alunos? Então eu começo uma história, era uma vez, na cidade de Antas, numa tarde ensolarada, e eu vou permitir que meu aluno dê sequência a essa história. Eu preciso fazer com que o aluno se porte de uma forma diferente. Eu preciso desenvolver nesse aluno as inteligências múltiplas. Eu preciso preparar esse aluno de uma forma diferente. Eu não tenho mais crianças robotizadas como era no meu tempo. Eu tenho hoje crianças que têm que estar antenadas com a nova realidade e sabendo se comportar diante dessa nova realidade. E aí surge um impasse. As decisões pedagógicas. Ora, essas decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento das competências. É por meio da indicação clara de que os alunos devem saber, e aí esse devem saber é considerando
à constituição de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e de valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer. E esse saber fazer tem que levar em consideração a mobilização desses conhecimentos, a mobilização dessas atividades, das atitudes, dos valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Eu devo preparar cidadãos, eu devo preparar pessoas para atuar no mercado de trabalho. Eu não estou fazendo só pensadores, eu tenho que fazer também executores. E a educação não pode ter uma roupagem direcionada apenas, olha, o aluno da escola pública tem que ir para a escola técnica. Não, o aluno da escola pública vai para a escola técnica, ele vai para o comércio, ele vai para a lavoura, ele vai para a universidade, o aluno da escola pública vai para as artes, o aluno da escola pública vai para onde ele quiser, porque a escola pública tem que ser repensada. E essa explicitação das competências oferece também para cada um de nós uma referência de fortalecimento de ações, e essas ações devem assegurar as aprendizagens que são essenciais. É preciso que no currículo de ANTAS, o aluno, quando receber um histórico, caso ele seja transferido do município para outro, chegue cá em Nazaré, cá em Sapiaçu, cá em São Filipe, ou em Madre de Deus, ou em Santa Brígida, que esse aluno tenha também aquele conhecimento mínimo naquela etapa de escolarização. E ele tem que ter esse conhecimento que é aplicado em qualquer canto desse país. Mas é preciso também que ele tenha no seu bojo, o aluno de ANTAS, a ideia de um conceito local, de que ANTAS é diferenciada e de que ANTAS espera dele um conhecimento diferente de outras pessoas, de outros povos. Ele tem que ter aquele conteúdo mínimo, mas tem que ter aquele algo mais que denote a sua cidadania, o amor ao lugar, o amor à sua pátria. E aí, nessa perspectiva de escolhas, a gente tem 3 dimensões a serem observadas. A gente tem uma dimensão de tempo, uma dimensão de objeto de conhecimento e de metodologia. Professor, há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito de Deus sobre a terra. Há tempo em que a gente não consegue sequer concluir o ensino daquele conteúdo programático. A gente não consegue terminar aquela aula, porque naquele tempo surgiu algo importante, algo diferente, que deve ser abordado na sala de aula. E a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. O tempo seu é diferente do meu tempo. O meu tempo de aprendizado é um, o seu tempo de aprendizado é outro. E a gente precisa precisa respeitar o tempo do aluno. É o aluno o cerne de todo esse processo de currículo. Então, a gente tem que pensar nessa ideia de tempo, como se o tempo regesse sempre o ato que vai ser feito. E aí, a gente tem que lançar a mão dos objetos de conhecimento. As aulas não podem mais ser feitas como antigamente. O professor tem que ir para a sala pensando numa aula nova, numa aula que absorva as novas tecnologias, que absorva os interesses dos alunos, que seja contextualizada com a sua nova roupagem, com o seu novo cotidiano. Em muitos momentos a gente percebe que o desinteresse do aluno é causado pela desatualização do professor, e como isso choca. Eu não estou dizendo que todo professor é desatualizado, nem que todo aluno é contextualizado, mas eu estou dizendo que numa classe heterogênea, a gente tem atores que precisam estar partícipes dessa discussão. A gente não aceita mais na educação um pensamento de que o professor ignora que o aluno tem conhecimento. Não, o aluno tem conhecimento. E a gente tem que aproveitar esse conhecimento que o aluno tem. A gente tem que aproveitar essa ideia de conhecimento que o aluno nos traz. A gente tem que pensar em educação na perspectiva de que esse conhecimento que é mínimo introduzido pela BNCC tem que respeitar também aquela carga de conhecimento que o aluno traz, aquela identidade que o aluno possui do seu cotidiano. Porque aí em ANTAS, a forma de plantar é diferente da forma de plantar aqui no Recôncavo Baiano. Lá no município de ANTAS, a gente pode ter uma comunidade quilombola que a gente não vê com facilidade numa cidade aqui. Mas a gente precisa respeitar essa identidade quilombola. A gente precisa identificar também esses saberes locais, esse conhecimento local, e observar que, não obstante tudo isso, tem objetos de conhecimento que precisam ser respeitados e que precisam ser ressignificados para o aluno.
E aí, para que isso se torne possível, a nossa escolha tem uma dimensão tão importante quanto o tempo e o objeto do conhecimento, que são as metodologias. É preciso ter uma didática diferente, é preciso ter um modo de agir diferente. Eu não posso pensar na educação que usa o caderno que foi usado há 3, 5, 10 anos. A educação hoje mudou. O caderno não serve mais. Aquele caderno que eu usava para preparar aquela aula de antigamente, ele não serve mais. Eu preciso ressignificar a minha aula. Eu preciso dar nova roupagem à minha aula. Eu preciso trazer à baila determinadas metodologias que eu não usava, mas que eu tenho que começar a usar. E aí, nessa aula, eu tenho que fazer ela de forma encantadora. Nada se pode pensar em educação que não perpasse pelo encantamento. Eu preciso encantar. Quando eu estava começando na prática universitária, ensinando nas cadeiras, nos bancos de faculdade, eu tive uma reunião com a coordenação pedagógica, ela perguntou para mim qual é a sua primeira ideia sobre aula. E isso pode ser traduzido também na educação básica. Eu falei, a primeira ideia que eu tenho sobre aula é impactar na primeira aula, é encantar o aluno. Porque se eu ganhar o aluno na primeira aula, eu ganho ele o ano todo. Mas se eu perder o aluno na minha primeiro contato com ele, na minha primeiro contato que eu tive com ele, eu dificilmente vou ganhar esse aluno durante o ano, porque ele já vai fazer uma ideia tida sobre mim. Então eu preciso entender que o professor tem que encantar, e que para encantar, ele deve lançar mão de novas metodologias. E aí, outras dimensões organizam essas modalidades de organização. A gente tem que entender o quê? Os projetos didáticos. Como é que eu vou pensar currículo sem ter ideia de um projeto didático? Como é que eu vou pensar no conhecimento sem utilizar sequências didáticas? Como é que eu vou pensar no aluno que eu quero que ele aprenda algo e eu não lance mão de atividades permanentes? E como é que eu vou ter metodologia sem fazer plano de aula? Como é que eu vou passar lá sem planejar? Como é que eu participo dessa live com o Fábio diante de tantos atores, de tantas pessoas em educação que há de se ter todo o respeito e admiração, e eu venho aqui numa tarde de uma quarta-feira para vocês sem me planejar, sem fazer um planejamento daquilo que eu quero dizer, sem controlar a minha fala diante do tempo que me foi posto, que me foi franqueado. E aí, como é que um professor vai para a sala de aula e não está planejando a aula que ele pretende dar? Partindo do pressuposto de que a aula, inclusive, sendo dinâmica e sendo reflexo de um currículo que reflete a vida, ela pode ser alterada durante o seu curso. É preciso amar o que se faz. Não existe pedagogia, não existe conhecimento sem amor. Eu que comecei com Paulo Freire, continuo em Paulo Freire. É preciso amar o que se faz. É preciso amar o outro. É preciso reconhecer no outro a importância que ele tem. É preciso respeitar o aluno, não como alguém que está ali apenas para compor um banco de uma sala para me dar um salário no final do mês. Não é isso, não. É preciso entender o aluno como sujeito de direitos, como parceiro de caminhada, como alguém que precisa de mim, mas, sobretudo, como alguém que amo, como alguém que eu quero bem, como alguém ao qual eu desejo o melhor. É preciso amar as pessoas, é preciso amar as relações. Eu não posso pensar na ideia de fazer um currículo para ANTAS sem refletir o amor que a gestão tem que ter pelas pessoas, o amor que o coordenador pedagógico tem que ter pela prática educativa aplicada na sua escola, o amor que o gestor escolar tem para o aluno que não é barrado num prédio porque não tem um sapato, um aluno que não é barrado na entrada da escola porque não tem um boné, mas é um aluno que é visto como um ser indispensável à prática educativa, como serve de tudo isso que a gente está discutindo. E esse aluno está indo para a escola com fome. E aí a discussão sobre o PNAE se torna importante. Eu preciso pensar numa rotina de escola que entenda que o aluno precisa ter um tempo para se alimentar. E os poderes públicos, e aí o FNDE tem que ser pressionado para aumentar o valor da merenda, para poder dignificar a merenda que é dada a esse aluno. Porque ele não consegue aprender com fome. Ele não consegue aprender da mesma forma como os outros quando o transporte escolar atrasa. E é dura a realidade de um transporte escolar que tem que competir
um aluno estadual e um aluno municipal, porque o Estado usa o serviço de transporte do município, o município não consegue pagar tudo como gostaria, porque o Estado não financia como deveria, a União não colabora como deveria, sobra uma carga pesada para o município que não pode corresponder, não pode criar novas linhas, e aí o roteiro fica pesado, o aluno que era para chegar na escola às 7h30, ele só consegue chegar às 8h30 e ele perdeu 1 hora diária. E eu estou discutindo o currículo e eu não tenho que levar em consideração que eu tenho que respeitar também a carga horária anual estabelecida lá na LDB. A própria medida provisória que tratou das atividades domiciliares, ela disse, olha, eu posso até abrir mão dos 200 dias, mas eu ainda não posso abrir mão das 800 horas para os anos iniciais, das 1.000 horas para os anos finais, ou de pelo menos 480 horas no qual o aluno esteja presente na educação infantil. É preciso respeitar o tempo, porque o tempo rege o ato. E a gente não pode pensar em currículo quando a gente não dá o tempo mínimo de aprendizagem ao aluno. E aí a gente quer a escola integral, mas a gente tem que buscar o financiamento da escola integral. A gente quer uma escola que integralize o conhecimento, mas é preciso fazer uma análise, uma reflexão sobre que conhecimento a gente quer disponibilizar. A gente precisa entender como discutir aquelas habilidades e competências. No início do ano, as redes ficam discutindo a caderneta. O que é que vai ter no fundo da frequência dos alunos? Aí tem que ter aquela parte que diz lá quais são as habilidades que atingiu no primeiro trimestre, as do segundo trimestre, as do terceiro trimestre, quais foram as competências que o aluno absorveu, e aí entope o professor de marcações que ele tem que fazer naquela caderneta e não se discute o básico. Foi que o aluno evoluiu. Foi que o aluno absorveu. O que é que eu estou propondo a esse aluno? Eu preciso, minha gente, selecionar modalidades. Quais são as modalidades que eu tenho que selecionar? Eu preciso entender que o conhecimento tem que ser didático. Eu preciso saber como e o que se ensina, e como e o que a criança aprende. E essa é a matéria-prima na qual deve trabalhar a construção de nosso referencial curricular. É essa a matéria-prima, o saber o que é que a criança está recebendo de ensino e o que é que ela está aprendendo, que deve nortear os nossos cadernos pedagógicos para toda a rede de Antas, de Santa Brígida, de Sapé-Açu, de Nazaré, de Madre de Deus e de cada canto dessa Bahia. Surge um desafio e a gente não pode se refutar a esse desafio. Estamos vendo em muitos municípios a efetivação de um currículo centrado nos conteúdos, não tão contemplativo das preocupações locais. Um currículo que é legitimador de uma concepção representativa de participação social na construção de sua prática curricular. O que é que a gente está vendo? Um currículo de decisão unilateral. A Secretaria de Educação faz um currículo e o povo diz amém. Não se discute, não se dialoga esse currículo. E aqui, mais uma vez, eu quero fazer e abrir um parêntese para a Antas. Parabéns, Antas. Parabéns por estar discutindo de uma forma tão aberta um currículo que não seja imposto por uma Secretaria de Educação, mas que seja dialogado, porque tudo aquilo que é democraticamente construído é democraticamente aplicado, e tudo aquilo que é imposto recebe uma resistência. A tudo que é imposto, a gente toma como um baque a resistência, porque as pessoas não são robôs, as pessoas precisam ser parceiras, precisam ser enturmadas nessa discussão. E Antas tem feito essa discussão, eu tenho visto, tenho acompanhado pelas lives essa discussão de Antas. Então a gente não pode pensar, e por favor, equipe de governança de Antas, não pense na efetivação de um currículo centrado apenas em conteúdo. Pense no currículo vivo, no currículo que reflita a vida, num currículo que pense em diminuir o tamanho dos muros da escola, um currículo que passe por saberes locais, por conteúdos que respeite o eu do indivíduo, que entenda que o aluno tem conhecimento e que a gente precisa absorver no processo de ensino-aprendizagem esse conhecimento, que a aprendizagem tem que ser significativa, mas não direcionada, que a aprendizagem precisa entender que o aluno precisa ser o centro e não o fim. Ele precisa ser o centro. E quando a gente coloca o aluno no centro, a gente entende que a vida vale mais numa perspectiva de cidadania. E as fragilidades deram-se por meio de uma definição unilateral de concepção teórica. A gente não tem que absorver porque um DIN está determinado para âmbito de currículo. A gente não precisa absorver porque o Estado está dizendo no seu documento referencial que tem que ser assim. A gente tem que pensar
que Antas tem uma realidade diferente, que os educadores de Antas pensam diferente e que as leituras precisam ser reescritas, a vida precisa ser repensada e o eu precisa tomar uma nova atitude e uma nova concepção. É na educação de um povo que eu acredito, é na educação de uma vida que eu penso e na educação transformadora que eu acredito. E é por isso que nós estamos aqui, nessa tarde de quarta-feira, para dar esse aviso, para dar esse lembrete de que vocês são os verdadeiros autores do rumo que Antas vai ter a partir de 2021. É nessa concepção de currículo que vocês vão nortear que aluno, que cidadão, que membro do mercado de trabalho Antas vai ter a partir de um determinado tempo em que essas etapas de escolarização forem sendo implementadas. Essa discussão vai além, porque a gente tem que ver um ensino, a gente tem que ver um referencial que absorva esses conteúdos. A gente tem que pensar em educação que transforme, em educação que tenha vida, mas educação que se respeite o espaço, que se respeite o momento. E essa discussão sobre BNCC vai perpassar sobre as áreas de conhecimento. E aí surge a ideia de que a gente tem que implementar nesse currículo a ideia da dança, da arte, da prática agrícola, da horta. A gente tem que implementar as práticas esportivas, tem que entender que, além da educação física, tem práticas educativas, que a arte, que é aplicada na base comum, ela vai diferir da dança, da música, dos ritmos que são implementados na parte diversificada. A gente tem que entender que a escola tem que pensar na perspectiva do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação, do Plano Municipal de Educação. E eu não posso pensar no currículo que se afaste dessas concepções, que se afaste dessas ideias, que se afaste dessas estratégias. Eu tenho que pensar no currículo que reflita uma dimensão que vai ser absorvida pelo projeto político-pedagógico da escola, por aquilo que vai nortear o regimento das escolas. Eu tenho que ter um plano de ação anual que seja absorvido, que absorva as ideias desse currículo. Então, eu tenho que pensar de forma macro. Eu não posso limitar o meu raciocínio a textos que são dados ou são impostos. Eu tenho que me abrir para algo mais. E eu tenho que fazer com que, em Antas, o documento referencial não seja um referencial para Antas, mas que seja um modelo a ser seguido pela Bahia e pelo Brasil. Fábio, era essas minhas primeiras mensagens. Eu estou aqui à disposição de todos vocês. Beijo no coração. Estamos aqui juntos. Seu áudio. Ok. Então, Pedro, muito obrigado aí pelo carinho, pelo tempo que você disponibilizou para a gente. Nós colocamos aqui no grupo do nosso território para alguém que desejar também te ouvir. Lembrando, assim, a gente tem algumas pessoas aqui de outros municípios que também solicitaram para estarem presentes. Dizer assim, isso é uma ação aqui do município, né, assim, esse convite foi feito a você. Entendemos muito claramente, assim, que o Estado tem feito o seu trabalho em relação a isso, mas o que nós queremos realmente é poder abrir a discussão para essa concepção do currículo. Você tocou aí num ponto que a gente vem discutindo muito, essa questão de que preciso a gente pensar também no currículo que possa ver o território. O nosso território é gigantesco e às vezes a gente acaba fazendo algumas ações isoladas de um determinado município, quando a gente tem um território que é bem maior do que isso, né? Então, assim, suas reflexões foram muito boas, a equipe de governança está aqui no celular, no grupo, mandando abraçozinhos, os coordenadores de GEAS também estão aqui, falando acerca de tudo aquilo que você colocou. E aí, assim, a gente fica muito, muito contente, né? A gente vai começar a reler o nosso referencial, que a gente está em construção. Agora a gente parte para essas primeiras, para os primeiros textos, no caso, né? Os textos introdutórios que a gente começa a fazer nesse momento. E aí a equipe de governança do município, o grupo de coordenadores do GEAS, então... Esse é o momento que a gente precisa, a gente vai colocar no papel
todo esse pensamento que você trouxe para a gente, tudo aquilo que foi colocado na primeira live lá do Estado, você complementou muito bem em sua fala, sobre o texto referência que foi nos passado também. Então, assim, pensar desde muito cedo, nas primeiras escritas do referencial, nessa totalidade, nessa integralidade do currículo. Na sua fala, isso ficou assim muito bem claro, que a gente precisa, desde esse primeiro momento, dessa primeira fase que vamos começar a escrever, já pensar nessa integralidade do currículo, né? E aí, pensar nas competências, obviamente, pensar nas habilidades, mas pensar, acima de tudo, o que você traz, assim, que conhecimento é que eu preciso desenvolver no meu aluno. Isso só será possível quando a gente tiver uma concepção de currículo muito bem formada. Pedro, assim, sua contribuição para a gente foi formidável. Queremildo está ali dizendo que é sempre bom lhe ouvir, né? A gente tem aqui o pessoal também de Euclides da Cunha, muito obrigado, Jeremoabo, Santa Brígida, que pediram para estar conosco. Então, assim, a ideia é a gente apenas contribuir com esse processo. Agora, à tarde, quer dizer, continuando agora à tarde, né, às 16 horas, nós vamos ter um momento com a professora Sandra Nívia, que é pró-reitora da UFES, para a gente trabalhar um pouco sobre a educação escolar quilombola. E aí, o seguinte, nós temos uma comunidade quilombola aqui, Pedro. Recentemente ela foi certificada. E o que é que acontece? Ainda não sabemos lidar com isso, né? Então, o que é que muda após a minha certificação? Então, a professora, ela é doutora na área, e ela vai trazer para a gente um pouco dessa sensibilização que você traz, olhando para o currículo, mas de uma forma bem integral, né? Pensando no transporte escolar, pensando na merenda escolar, pensando na formação do professor, pensando nessa carga horária do professor. Todos esses conjuntos que você traz aí, e você, além de pedagogo, é da área do direito, conhece como ninguém a legislação. Então, muitos entraves foi trazido para a gente aqui agora, exatamente para essa questão da composição, daquilo que é dança, daquilo que é música, né, parte diversificada. A gente tem um pouquinho de confusão sobre isso, mas você traz isso na sua fala muito bem posto, muito bem colocado. Então, a presente aqui do Conselho também, parabenizando, enfim. Eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sempre que a gente solicita o seu carinho, você está aí sempre disponível para a gente. Eu fico muito feliz em poder ser seu amigo, né? Assim, acho que, acima de tudo, essa amizade nossa é muito bom, que vem de muito tempo. A primeira vez que eu te conheci foi exatamente quando você estava à frente da Secretaria em São Felipe. E aí, assim, você construía cada escola, mas você trazia na construção da escola não apenas o cimento, mas o que aquilo significava para a criança. Então, você fez um trabalho muito bacana em relação à educação de São Felipe, uma referência para todos nós, e eu, assim, estou muito feliz mesmo. Tenho certeza que a equipe de governança daqui do município, os coordenadores de grupo de aprendizagem, estão, assim, felicíssimos com a sua fala, e agora, tudo que a gente escreveu, obviamente, nós vamos rever, que você traz aqui alguns elementos ainda a mais para isso, para que a gente possa fazer. Minha gratidão, assim, do fundo, eu só posso fazer para você uma coisa, orar. E eu tenho certeza que você não vai rejeitar a oração, então, a única coisa que eu posso fazer por você é orar. Muito obrigado mesmo. Ô, Fábio, as suas palavras me emocionam. Eu quero te agradecer, você sempre foi muito generoso. Eu acho que Júlia está te fazendo um bem enorme, né? Depois de Júlia, você é outro. Então, eu quero agradecer a confiança, agradecer o carinho, agradecer pelas palavras que são frutos de generosidade. Você verdadeiramente é um marco para todos nós. Eu tenho respeito, te admiro muito. Você não é só um educador, você é um ser diferenciado, que consegue interagir no eu. Parte do princípio do que verdadeiramente deve nortear a gente, que é o amor pela educação, o amor pelo próximo. E isso é sinal das pessoas que têm elevado a construção, e você é uma delas. Eu quero me dirigir aos amigos de Antas, e já estou tratando vocês como amigos, que não haveria melhor condução para vocês estarem seguindo nesse processo de construção de um currículo do que o norte do amigo Fábio. Quero dizer que continuo colocando-me à disposição de vocês para outros momentos. Foi um prazer para mim estar tomando um pouco do tempo de vocês para trazer alguma visão, um novo olhar sobre determinadas coisas, mas, acima de tudo, nós precisamos ter amor pelo que nós fazemos. E a nossa
nosso combustível, o nosso norte tem que ser a educação, porque eu acredito que somente, não é frase feita não, é uma concepção de vida, somente educando o outro, a gente consegue construir uma sociedade que não tenha radicalismo, mas que tenha construtores de uma vida melhor. Obrigado, Antas. Eu desejo tão somente que Antas faça um currículo vivo e que esse currículo vivo de Antas seja referência não só para Antas, mas para todo o país. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço, meus amigos. Pronto, Pedro, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Então, a gente vai seguir aí com o trabalho, a equipe de governança e os coordenadores. Nós temos daqui a pouco, às 4 horas, um momento de reflexão sobre a educação escolar quilombola, para a gente aprender um pouco sobre isso. Muito obrigado aí pelas palavras, pelo carinho, né? Cremilda mandando aqui muito abraço para você, Pedro. O pessoal de Nazaré também, assim, muito feliz em te ouvir, é muito bom poder ouvir você, tá? Deus abençoe, um abraço e até já, tá certo? O pessoal aí da equipe, a gente volta daqui a pouquinho para a gente trabalhar mais um pouco. Pedro, um abraço no coração, cheiro.